Olá a todos, bem-vindos a este episódio de Política em Cena. Hoje tenho o gosto de receber aqui a minha primeira convidada, a Teresa Ruel, que é uma colega, professora e investigadora da área da ciência política, especialista, dentre outros assuntos, sobre regiões autónomas. Mais especificamente, ela hoje vai falar um pouco sobre a região autónoma da Madeira, os efeitos políticos do que tem vindo a acontecer mais recentemente na Madeira e tentarmos aqui perspectivar um pouco daquilo que serão as eleições do próximo 26 de maio, com os dados que temos. Teresa, muito obrigada por teres vindo. Em termos de enquadramento, eu gostava, se fosse possível, que nos mostrasse um pouco daquilo que sabes, como é que nós chegamos a estas eleições e porque é que é importante este momento que vivemos agora. Olá Patrícia, obrigada pelo convite, é sempre um gosto conversar contigo e agora neste novo fórum dar aqui também a possibilidade de fornecer alguns apontamentos para reflexão. Ou os elementos que nós temos neste momento que conduziram a estas eleições antecipadas, passados precisamente tão pouco tempo depois da eleição ordinária ter acontecido em setembro passado, em 2023, foi precisamente uma suspeita de corrupção, quer dizer, não foi uma suspeita de corrupção, foi o facto de o presidente do governo regional ter sido constituído arguido. E essa circunstância expultou a circunstância onde estamos hoje. Na altura que esse elemento veio a público, não era certo se teríamos ou não eleições antecipadas, mas pela circunstância e a força da circunstância de, a nível nacional, também o cenário político ser muito idêntico com a própria situação que pairava em cima do governo nacional pelas suspeitas relacionadas também com um caso de corrupção, o Presidente da República entendeu, e só quando este processo teve algum delay, precisamente porque no quadro constitucional o Presidente da República não dispunha dos seus poderes para dissolver o Parlamento Regional, e houve aqui algum compasso de espera até percebermos oficialmente qual seria a circunstância. Este enquadramento, pronto, é aquele que temos para dar do ponto de vista daquilo, o que é que antecede estas eleições antecipadas, precisamente um caso de corrupção ou de suspeitas de corrupção, e que traduzem uma campanha eleitoral, também ela extraordinária, na expectativa, ainda que a campanha eleitoral não esteja a ser conduzida em cima da circunstância que fez expultar a própria eleição antecipada, que de resto sinaliza importantes escamoteares de situação, importantes no sentido de preocupantes. O porquê que não podemos falar de determinados assuntos e eles próprios constituírem um debate e uma reflexão acerca daquilo que efetivamente estamos a olhar, que são a estruturação e as microfundações do próprio sistema político. Ainda bem que falas nisso, porque surgiu a ideia também deste episódio a partir do facto de ter estado a pensar como é que íamos fazer a programação do canal, e dado a premência das eleições, eu comecei a falar no último episódio sobre o que é que são Estados unitários, o que é que são Estados federados, e eu gostava, exatamente porque falaste um pouco disso, que tu nos falasses um pouco daquilo que é a realidade portuguesa, porque nós neste momento estamos a falar das eleições e do impacto das eleições na Madeira e de como é que surgiram, não é? A partir também da similaridade do que acontece no continente, mas há todo um enquadramento institucional que a maior parte das pessoas não sabem. Os madeirenses saberão, os açorianos saberão, mas a maior parte dos portugueses não saberão. Se nos pudesses dar algumas indicações-chave, sem ser demasiado aprofundado, do que é que isto quer dizer, porque é que é importante, o que é que estamos a falar em termos de estrutura das instituições,
acho que todos íamos ganhar muito com isso. Bem, o nosso sistema político português, o sistema político português compreende a existência de duas regiões autónomas, Madeira e Açores, ou Açores e Madeira por ordem alfabética. E pela circunstância também de serem ilhas, os constituintes, na altura da consagração ou da institucionalização da nossa democracia, acomodar um desenho institucional que deu capacidade governativa e legislativa a estas duas regiões autónomas. E, portanto, ultrapassando aquilo que são até as designações mais jurídicas ou de direito sobre são regiões, a Constituição do nosso Estado é regional parcial, isso pouco nos diz sobre aquilo que é propriamente a performance de dois sistemas políticos regionais. O facto de terem capacidade legislativa, parlamentos eleitos, um governo regional, traz a distinção relativamente àquilo que é a autoridade política exercida naqueles territórios. Não estamos isolados do mundo nem do país. Temos uma circunstância, ou estas duas regiões têm uma circunstância de serem ilhas no Atlântico, serem arquipélagos, e, portanto, territorialmente têm esta descontinuidade. Mas têm um sistema de governo próprio, em algumas áreas, mas têm o chapéu sempre institucional do Estado, não existem fora do Estado. Têm administrações públicas próprias, têm receitas e orçamentos próprios, claro que também têm as suas receitas dependem também daquilo que são as transferências do Orçamento de Estado, da própria União Europeia. Tem aqui um enquadramento não especial, mas diferente daquilo que é a organização no território continental. E por esse aspecto, ou por essa diferenciação, é que tem eleições, e no continente temos eleições nacionais, e não existem esta configuração regional. De uma forma muito simplificada, este é um enquadramento institucional das regiões autónomas. Muitas vezes é pouco conhecido as instituições, como sendo a Assembleia Legislativa Regional, o Governo Regional, o representante da República, que é a presença, digamos, do Estado nas regiões autónomas, nomeado pelo Presidente da República, e que faz o seu exercício, quais são as suas competências, é olhar a legislação da mesma forma também que o Presidente da República nessa competência faz, vetar ou promulgar a legislação regional. Sim, isso é muito interessante o que estás a dizer, porque nós muitas vezes esquecemos, e tu não, porque trabalhas estes assuntos, mas quem está um pouco fora desta temática esquece que as regiões autónomas são órgãos de soberania, não é? Portanto, soberania não, mas tem soberania o Estado, mas as regiões autónomas têm aquilo que o self-rule, não é? Também exercem a sua autoridade no quadro e dentro do Estado, onde o Estado não entra, por exemplo, a segurança, a defesa. E existem algumas reservas legislativas relativamente a determinados assuntos, a região assegura. Porque isto é o princípio não só da proximidade da decisão, mas também da subsidiariedade. Quem está mais próximo tomará a melhor decisão. E, portanto, acomodar aquilo que foram sempre também as históricas aspirações, como vem na Constituição escrita, dos insulares, se bem que isto parece um pouco ultrapassado, porque a própria autonomia, autonomia política no sentido de estas duas regiões autónomas terem um arranjo institucional diferente de governação. Não é autonomia do sentido da autarcia, de bastar-se a si próprio, porque o mundo globalizado não se coaduna com essa ideia normativista, ainda assim, quer dizer, a autonomia faz sentido na interdependência
das relações com o próprio Estado, com as próprias juntas de freguesia, com o próprio poder local, com a própria Europa, quer dizer, isto em inglês, a literatura faz mais sentido na explicação, em português utilizamos às vezes os termos que depois confundem a nossa compreensão do funcionamento do sistema político. Sim. E nesse sentido, tu achas que, ou como é que tu vês esta ligação que tu começaste por falar inicialmente, a realidade que aconteceu nesta situação, um caso que aconteceu com o anterior primeiro-ministro, com suspeitas de corrupção ou atos juntos a tal, e aquilo que depois acontece na Madeira. Achas que há aqui uma ligação? Achas que isto é um soundbite, é uma temática que agora está muito em voga e, portanto, mas isto tem impactos concretos políticos? Como é que tu achas que é esta relação e como é que, de alguma forma, e isso é a segunda parte da pergunta, tu achas que a situação se vai resolver em termos de estabilidade? Porque vão haver eleições, não é? Os últimos resultados foram muito próximos. É difícil perspectivar os resultados, até talvez podes falar um pouco sobre... Sim, nós para Madeira não temos sequer, estas eleições até um bocadinho atípicas, até o momento não temos qualquer sondagem a nos dar qualquer indicação daquele que poderá ser o retrato do pulsar do eleitorado neste momento. Aquilo que, quer dizer, a literatura diz-nos que casos de corrupção, escândalos de corrupção ligados à incumbência, seja do tipo de governo que for, local, nacional ou regional, têm efeitos no comportamento eleitoral, porque esse evento é avaliado pelos eleitores. E, portanto, numa situação em que é extemporânea, dentro do ciclo político que arrancou em setembro de 2023, já fragilizado porque o partido mais votado, ou que tem sido mais votado nos últimos 48 anos, tem vindo também a sinalizar perdas eleitorais desde 2011. E desde 2011 também é interessante notar que esta hegemonia eleitoral, ou a perda desta hegemonia eleitoral, foi sendo acompanhada por três, se quiserem, eventualmente isto mais tarde será colocado assim, em termos de análise mais fina, três momentos-chave, aquele que eventualmente pode ser os turning points, que é a intervenção da Troika e o plano de intervenção da Troika, de ajustamento financeiro da Troika na Madeira, que foi apenas para a Madeira excepcionalmente, porque na altura foi descoberto um buraco de 6 mil milhões de euros, dívida escondida existente, portanto, continua em vigor esse plano de ajustamento financeiro. Posteriormente a isso, o histórico líder do PSD, que ganhou sempre as eleições, sai, não se colocando perante o eleitorado para ser posto em avaliação, em perspectiva. Entra Miguel Albuquerque em 2015, em 2015, sim, em 2019 existe uma dinâmica bastante interessante por parte dos partidos da oposição, e o principal partido da oposição, neste caso o PS, ficou na margem mínima da competição política. Poderia a formação do governo ter tendido para o PS, caso não fossem as negociações, e encontrar o apoio parlamentar do CDS, e em 23 que essa perda de hegemonia eleitoral é mais clara, onde o PSD já apresenta-se pré-eleitoralmente com o CDS e, conhecidos os resultados eleitorais, necessitou de um apoio parlamentar do PAN, quer dizer, completamente, do ponto de vista ideológico, muito afastado, incongruente até este apoio parlamentar, mas enfim, e há aqui uma trajetória
que eventualmente, e até este momento, estas eleições antecipadas de 24, aquilo que eu quero dizer com este, a traçar este histórico é identificar precisamente estes três eventos que podem sinalizar no tempo importantes fraturas e quebras naqueles ciclos políticos daquela que é a estabilidade mais duradoura e longínqua da governação, não em Portugal. Na Europa é um caso incomum e também, se tivermos a ver e juntarmos do ponto de vista esta questão do plano de ajustamento financeiro, aquilo que é os escândalos de corrupção, não só a nível regional, mas também a nível local, há aqui efeitos e os perigos e os vícios associados à legitimidade do exercício do poder. E, portanto, estamos aqui a olhar para a performance governativa, a estruturação de uma burocracia ao longo do tempo e para falhas no exercício da accountability. E, portanto, há aqui um conjunto de elementos em interação que nos podem ajudar a compreender aquilo que nos levou a chegar aqui. E decorrente disso, e é a minha última questão, que são mais duas numa do que uma, porque é muito interessante perceber como é que na prática as coisas funcionam. O que é que nós podemos aprender daquilo que tem acontecido na Madeira e até que forma, ou de que forma é que isso pode ser o reflexo ou ser refletido na realidade nacional, porque muitas vezes, cá está, as pessoas, como sabem pouco do que é que acontece nas regiões autónomas, talvez fosse interessante percebermos, darmos a conhecer, neste caso tu, onde é que podemos fazer esta ponte, porque esta ponte é central. A Madeira e os Açores são parte integrante do Estado português e, portanto, e há também aqui muitos fatores políticos e da praxis, mas não só, formais, que são relevantes. Eu gostava de falar um bocadinho sobre isso. Sempre houve a tentativa de afastar e de isolar os efeitos. Isto é como Las Vegas, o que se passa em Las Vegas fica em Las Vegas. Mas, quer dizer, a realidade do mundo político e social é demasiado complexo para nós ignorarmos o que está a acontecer. No caso das ilhas, quer dizer, nós sabemos isto desde os imaginários dos contos e das histórias mais romanceadas ou menos romanceadas, desde Crusoe, se quiserem. As ilhas funcionam um pouco como experiências naturais, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista biológico, seja do ponto de vista político. E hoje, a nível nacional, discute-se, por exemplo, aquilo que é a liberdade de expressão de um deputado no quadro do funcionamento da sua intervenção em plenário. Estas situações não são novidade. A Madeira, a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, teve imensos episódios desta natureza. Quer dizer, os efeitos são completamente interdependentes. Da mesma forma que as eleições locais regionais têm um efeito a nível nacional, o contágio nacional também tem a nível local e regional. Estas interdependências não podem ser escamoteadas nem isoladas, porque nós não conseguimos fazer um argumento e dizer nós eventualmente achamos que isto tem efeitos naquilo. Quer dizer, nós podemos achar muita coisa, mas encontrar ou estabelecer esta ligação, seja do ponto de vista mais analítico ou mais empírico, também merece. Mas na verdade é que alguns dos elementos institucionais que hoje nós olhamos ou que estão mais proeminentes na política nacional, muitos deles já tiveram algum percurso a nível local e regional. Por exemplo, o estilo mais populista ou mais popular de determinados discursos políticos, formas de direcionar ao eleitorado, quer dizer, não é por este tipo de, ou não ter enquadramento do ponto de vista de um partido ou de um movimento, que ele não exista. E, portanto, nós ouvimos sempre, porque tem a ver com esta proximidade e esta tentativa de apelar à emoção na mobilização. E também sabemos que quanto menos instrução, quanto menos rendimento disponível ou
ou de acordo com o Estatuto Económico ou Social, estes discursos, estas ideias têm uma maior adesão e ganham maior tração e mobilizam. Portanto, nada disto, se nós quisermos, é novidade. Nós tivemos exemplos disto. Eu estou a olhar mais para a Madeira, dada a proximidade das eleições, mas aquilo que foi a figura, ou aquilo que é a figura de Alberto João Jardim, na sua liderança, no seu estilo de exercício de governação, no seu estilo de dirigir-se ao eleitorado, consegue, claramente, se nós tivermos um papel químico, conseguimos decalcar todos estes elementos. Não tínhamos, era o carimbo ou aquele label de dizer é isto, aquele ou aquele outro. Mas sabemos, quer dizer, se nós formos olhar para a estrutura social, se nós formos olhar para a estrutura económica, conseguimos fazer aqui e mapear alguma destas características. Não estou a dizer que explicam, mas podem ajudar a compreender. E, portanto, todos estes elementos são úteis para nós olharmos em perspectiva para aquilo que está a acontecer, seja a nível não só nacional, subnacional, mas subnacional-nacional. E, portanto, é necessário ter em conta, porque, quer dizer, os partidos políticos em Portugal, ainda para mais, são partidos nacionais. Isto é, está proibido pela Constituição a existência de partidos regionais. E, nesta medida, as estruturas regionais ou territorializadas dos partidos respondem a uma direção nacional. E, portanto, não estão à margem, nem vivem numa bolha isolados. E, portanto, nesse sentido, acho que devemos sempre olhar e ter em consideração o que se passa no nosso sistema político português como um todo, porque estes elementos ajudam também a compreender aqueles que se passam a nível nacional e vice-versa. Muito obrigada pela reflexão, Teresa. Certamente voltarás aqui ao canal para aprofundarmos mais estes temas e outros. A todos, muito obrigada por estarem desse lado. Até o próximo episódio do Política em Cena. Até breve.